No Brasil, a gente sabe que alguns nomes são praticamente sinônimos de fama. Mas o que acontece quando a herdeira dessa fama toda escolhe o completo anonimato? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de uma família dividida entre os holofotes e a privacidade. E claro, no drama que trouxe essa tensão toda para a superfície. Pensa só, de um lado, o brilho que não para, um mundo da mídia. Do outro, uma vida construída bem longe disso tudo, na sombra. A pergunta que fica no ar é: por que alguém com acesso a esse universo de fama escolheria o caminho totalmente oposto? É exatamente isso que a gente vai tentar entender. E para a gente entender essa escolha pela privacidade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 80. Uma época em que os pais dela não só estavam na mídia, eles eram a mídia. Eles formaram, sem dúvida, um dos casais mais explosivos e comentados do Brasil. De um lado, você tinha o Boninho, a mente por trás de alguns dos maiores sucessos da televisão brasileira. Do outro, a Narcisa, que é um ícone da alta sociedade do Rio, né? Com aquela espontaneidade toda que a transformou numa celebridade por si só. Juntos, eles eram a pura definição de uma vida vivida sob os holofotes. A união deles foi um verdadeiro furacão, super intensa, muito midiática e bem curta. Durou só 3 anos. Mas foi desse casamento que nasceu a pessoa que ia desafiar todo esse universo de fama. A filha deles, Mariana. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque, ao contrário de tudo que se poderia esperar, a Mariana escolheu um caminho de silêncio e discrição absolutos. É um contraste impressionante, né? Enquanto a fama dos pais era construída na frente das câmeras, a reputação da Mariana foi sendo solidificada nos corredores da faculdade e nos consultórios. Ela se tornou psicóloga, com mestrado, se dedicou a trabalhar no SUS e até publicou um livro. E o mais notável na era digital em que a gente vive, praticamente nenhuma presença nas redes sociais. E hoje, aos 38 anos, não resta nenhuma dúvida. Isso nunca foi uma fase, uma rebeldia de adolescente. Foi uma escolha de vida, muito consciente, uma decisão de muito tempo, de viver num universo completamente diferente do dos pais. E só para se ter uma ideia da seriedade do trabalho dela, o livro que ela publicou, que é baseado na dissertação de mestrado, se chama Por uma Negatividade Necessária: Trauma, Repetição e Pulsão de Morte. Quer dizer, isso já mostra a profundidade e a seriedade dos estudos dela, né? Mas olha só, teve um momento bem raro em que esses dois mundos, o público e o privado, acabaram se encontrando. E foi justamente no lançamento do livro da Mariana. E nesse raro momento público, a família parecia super unida. A Ana Furtado, que é a atual esposa do Boninho, chegou a postar uma mensagem de puro orgulho e carinho. Quem visse ia ter um retrato de perfeita harmonia familiar. A própria Narcisa, com aquele jeito extravagante e único dela, transbordava orgulho pela filha. Naquele dia, para qualquer pessoa que olhasse de fora, a imagem era essa: uma família unida, celebrando o sucesso da Mariana. Tudo perfeito. Só que essa imagem de harmonia foi bem abalada recentemente. Uma entrevista da Narcisa acabou trazendo à tona um conflito familiar bem sério. O palco para essa reviravolta toda foi um programa online de enorme audiência. E lá, a Narcisa, olha, não economizou nas palavras para falar do ex-marido, o Boninho. A acusação foi assim, direta, sem rodeios. Publicamente, a Narcisa declarou que o Boninho era um péssimo pai para a filha deles, a Mariana. Um pai ausente, segundo ela. E para dar peso à acusação, ela deu exemplos bem específicos. Alegou que ele não ajudou a filha com o carro quebrado, que não reconheceu uma conquista acadêmica super importante e que daria mais atenção à outra filha, a Isabela, do casamento dele com a Ana Furtado. E qual foi a reação a tudo isso? Silêncio. Total. Nem o Boninho, nem a própria Mariana se manifestaram publicamente, o que, mais uma vez, só reforça a escolha da Mariana de viver longe desses dramas da mídia. No fim das contas, o que essa história toda revela pra gente é uma jornada de autodeterminação, de buscar o próprio caminho. O que a gente tem no final são dois caminhos radicalmente opostos. De um lado, os pais, que definiram suas identidades pela exposição pública, e do outro, a filha, que construiu a identidade dela no silêncio da academia e no serviço ao próximo, bem longe de qualquer holofote. A trajetória dela é um lembrete muito poderoso de que é possível, sim, construir a própria identidade com base em valores e realizações pessoais, não importa o tamanho da sombra de pais famosos. E assim, a história da Mariana nos faz refletir.
Numa cultura que parece obcecada pela exposição, a escolha dela nos faz perguntar: o que realmente define uma vida de sucesso? É a fama que todo mundo vê ou o propósito que só a gente sente por dentro? Talvez o maior valor esteja justamente naquilo que a gente escolhe manter só para nós.